gente, bom dia. Começando aqui, então, eu tinha mandado para vocês uma listinha de exercícios, né? Tinha algumas perguntas sobre um conjunto de dados, para poder a gente tentar aplicar os conceitos que às vezes são muito abstratos das propriedades termodinâmicas de mistura, ok? Então, o exercício ele é constituído basicamente de uma introdução aí falando sobre um determinado sistema, que é de tetrahidropirano com 2,2,2-trifluoroetanol. Então, isso é estudado como sendo uma mistura para solventes de processos biotecnológicos. E aí, o que tem de interessante é realmente a gente conseguir fazer um tratamento dos dados que a gente recebeu, para poder a gente tentar entender como é que a gente consegue fazer a resposta das perguntas, né? Então, a primeira pergunta, ela está te perguntando qual é o comportamento volumétrico da mistura à medida que o THP é adicionado ao TFE. Então, o que eu quero dizer com comportamento volumétrico? Então, a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é sobre o comportamento volumétrico. Perguntando dessa forma, eu estou querendo saber se, quando eu adiciono, por exemplo, 10 ml do componente com 10 ml do outro componente, isso daqui dá 20 ml? Isso daqui dá mais de 20 ml? Ou isso daqui dá menos de 20 ml? Então, isso aqui é descrever o comportamento volumétrico, tá? Então, para a gente fazer isso, a melhor forma da gente entender qual é o comportamento volumétrico é a gente fazer o cálculo da variação do volume da mistura, que a gente já definiu na última aula, que é o volume menos somatório de xi VI, em que esse volume é efetivamente o volume da mistura ele é efetivamente o volume da mistura, e além disso, isso daqui é o volume do componente puro I. Essa expressão, a gente consegue obter ela a partir do momento que a gente pega ΔV da mistura, que é igual a V menos somatório de NI VI, e divide isso daqui pelo número total de mols. Então, a gente vai passar a ter ΔV da mistura, que vai ser igual a V menos somatório de XI VI. A diferença, então, aqui desse ΔV para esse ΔV aqui é que esse ΔV aqui de cima, ele é extensivo, e o ΔV de baixo, ele é intensivo. Ou seja, esse daqui é centímetros cúbicos a unidade dele, e esse daqui é centímetro cúbico por mol. Então, é como se você estivesse fazendo em relação à base de cálculo de 1 mol. Tudo bem? Então, vamos fazer isso, então. Estou aqui com os dados na planilha do Excel. Então, se eu tenho esses dados em Excel, eu posso tentar fazer o seguinte. Vou afastar aqui para ficar melhor. Isso aqui, volume em excesso. Eu tenho aqui de interessante que se x1 ele é zero aqui nesse ponto, eu sei que esse volume molar aqui é do componente 2. Então, esse volume molar é o do componente 2, enquanto que esse daqui, quando x1 é igual a 1, é o volume molar do componente 1 por 1. Ok? Então, em verde aí está o volume molar do componente 2 puro, e em azul está o volume molar do componente 1 puro. Então, desculpa, não é VE, né? ΔV de mistura. Então, esse ΔV de mistura, ele vai ser o volume menos XI, que multiplica volume molar do componente 1 puro, menos X2,
que multiplica o volume molar do componente 2 puro. Ok. Certo? Então, dessa forma, eu consegui calcular o ΔV de mistura. O que quer dizer? Primeiro, qual é a unidade desse ΔV de mistura? Lembrando, isso aqui é centímetro cúbico por mol. Ou seja, por mol de mistura, se eu misturo uma dezena de mols que estão nessa composição, eu sei que eu consigo dilatar 0,9 vezes o número de mols, centímetros cúbicos. Ok? Então, é basicamente isso que está dizendo com o comportamento volumétrico. O que é esse comportamento volumétrico? Isso aqui quer dizer que a mistura se dilata durante o processo de mistura. Então, quando você vai adicionando o componente 1 e o componente 2, você vai conseguindo perceber uma dilatação do sistema. Por quê? Porque esse ΔV é positivo. Deixa eu fazer um gráfico para poder ficar mais claro para vocês, tá? Então, isso daqui é o gráfico do ΔV de mistura. Observa que ele é positivo para qualquer composição que você está trabalhando. E ele apresenta um ponto de máximo perto aqui de 0,412. Então, a máxima dilatação desse sistema, né, ocorre em torno dessa composição. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém fez de algum modo diferente que queria comentar, tirar alguma dúvida? Não, professor, não é uma dúvida, gente. Eu acho que a maioria fez do mesmo jeitinho. Então, excelente. Então, vamos para o item B. O item B já está respondido, né? Ocorre uma contração durante o processo de mistura? Não, né? Então, por esses dados aqui, a gente percebe que ocorre uma dilatação. O volume comparado com o volume aditivo, ou seja, com ponderação dos volumes molares de cada uma das substâncias, ele é maior do que em relação a essa ponderação. Então, não há uma contração do sistema, há uma dilatação. Fica mais fácil de você entender quando a gente inverte essa equação e coloca V como sendo ΔV de mistura mais somatório de XI VI. Então, se esse volume aqui, se o volume da mistura fosse aditivo, esse termo aqui de ΔV da mistura deveria ser zero. Só que você observa que se esse ΔV da mistura ele é positivo, então isso indica que o seu volume da mistura vai ser maior do que somente a ponderação dos componentes puros. Ok? Se ele for negativo, então você vai ter um volume menor do que a ponderação dos volumes molares dos componentes puros. Tudo bem? Então, partindo para a próxima. Determine o menor volume em que é possível executar a mistura de 1.000 metros cúbicos de cada componente. Então, vamos pensar aqui um pouco. A gente precisa determinar o menor volume em que é possível executar a mistura de 1.000 metros cúbicos de cada componente. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando com uma mistura que não tem qualquer efeito de mistura, né, do processo de adição, se não tem interação entre os componentes, na hora que eu juntar 1.000 metros cúbicos com 1.000 metros cúbicos, eu vou pensar, não, então eu preciso de, no mínimo, 2.000 metros cúbicos para conseguir executar essa mistura. Só que se eu sei que quando eu misturo esses dois componentes, o volume final é maior do que eu estava esperando, então eu sei que eu vou precisar de mais do que 2.000 metros cúbicos para executar a mistura. O quanto eu vou precisar disso? Vamos lá, então a primeira informação que eu preciso é saber qual é a composição molar do sistema. Então, qual é a composição molar do sistema? Vamos primeiro calcular o número de mols de cada espécie, né? Então, se eu tenho aqui 1.000 mols de THP e 1.000 mols não, 1.000 metros cúbicos
e 1.000 metros cúbicos de TFE, então, se eu tiver os volumes molares dos componentes 1 e 2 puros, eu consigo, então, calcular o número de mols. Então, vamos ver aqui nos dados. Aqui são os componentes, os volumes molares de cada um dos dois componentes. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, se isso daqui é o do componente 1, é o do THP. Então, o THP é 97,966. Centímetros cúbicos por mol. Enquanto que o V2 é 72,625. Centímetros cúbicos por mol. Então, o número de mols de THP vai ser igual a 1.000 dividido por, quem é o volume do THP, é 97,966. E o número de mols de TFE vai ser 1.000 dividido por 72,625. E aí a composição eu já consigo tirar a composição do componente 1. 1 eu estou chamando de THP, então vai ser o número de mols de THP dividido pelo número de mols de THP mais o número de mols de TFE. Tudo bem? Então, deixa eu ir por Excel para a gente fazer essas contas. Vou botar aqui esse negócio de lado. Ok, então eu tenho o número de mols do componente 1, número de mols do componente 2. Isso aqui vai ser 1.000. Óbvio que eu tenho que transformar a unidade aqui do volume molar, né? Então, vou botar aqui já para a gente fazer a transformação. Então, se eu tenho 1 metro cúbico em cima, embaixo eu tenho 1 centímetro cúbico, preciso transformar de um para outro, né? Então, deixa eu transformar centímetro cúbico, 10 a menos 6, né? Então, vai dar essa cacetada de mols. E o N2 vai ser e a composição em relação do componente 1 vai ser, então, esse daqui, dividido por esse daqui, mais esse daqui. Então, a composição é 0,57, ok? Essa composição de 0,57, ela vai ser algo entre 0,51 e 0,61. Então, vai estar mais ou menos aqui. A dilatação vai estar próximo a 1 centímetro cúbico por mol, ok? Então, para a gente saber qual é o volume final dessa mistura, ou seja, qual é o volume de quando eu estou adicionando todo esse sistema, eu vou fazer, então, daqui você pode fazer de várias formas, né? Eu sei aqui que a composição é para ser 0,57. Com essa composição de 0,57, a gente consegue um ΔV de mistura. E aí, com esse ΔV de mistura, a gente consegue calcular qual é o volume final da mistura. Ou seja, o volume final após o processo de mistura. Tudo bem? Então, se a gente fizer, então, a equação extensiva desse sistema, a gente vai ter volume da mistura, ΔV de mistura, V menos somatório de XI VI.
Ou seja, a gente precisa, para calcular o volume final da mistura, fazer ΔV de mistura, mais somatório de NI, VI. Isso aqui não é XI, tá? Isso aqui é para ser NI. Eu estou fazendo o modo extensivo dessa equação. Lembrando, o que é extensivo e o que é intensivo. Extensivo é centímetro cúbico. É joule, ok? É joule por Kelvin. Isso aqui, no caso, unidade de volume, unidade de entalpia, energia interna, e isso daqui, no caso, unidade de entropia, ok? Intensivo é quando você está fazendo por mol, tudo isso por mol ou por massa, ok? No caso de quando a gente está trabalhando com uma unidade por mol, a gente chama daquela propriedade molar. E quando a gente está falando de uma propriedade que está em função da massa, é aquela propriedade específica. Então, é volume molar, volume específico, ok? Então, eu consigo saber qual é o volume final aqui da mistura, após o processo de adição de 1.000 metros cúbicos de cada um deles, fazendo essa adição, ok? Isso daqui, então, esse ΔV de mistura, é o intensivo vezes o número de mols total. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa conta lá no Excel. Ou seja, eu vou ter, então, aqui... Primeiro, eu consegui calcular o ΔV de mistura certinho, né? Então, se eu tenho aqui esses dois pontos, eu vou tentar calcular o ΔV de mistura por uma regrinha de 3, tá? Tem várias formas de você fazer isso. Outra forma que você pode ter feito também, eu acho que essa aqui é até mais rápida para eu fazer para vocês aqui. Deixa eu adicionar uma linha de tendência. Então, adicionei uma linha de tendência cúbica. E aqui a gente consegue calcular, então, qual o ΔV de mistura. Que vai ser 3,2685, que multiplica. No caso aqui, a gente está falando desse valor aqui, ao cubo. Menos 9,3233, que multiplica. Esse valor aqui ao quadrado, mais 6,0505, que multiplica esse valor, mais 0,0181. Então, 1,03, esse daqui seria o volume, o ΔV de mistura. Isso aqui, obviamente, está em centímetros cúbicos por mol. Tudo bem? Então, vamos agora fazer aquela equação que a gente desenvolveu a parte ali. Então, o V final da mistura vai ser, então, o ΔV de mistura, que vai ser esse daqui, que multiplica o número total de mols. Obviamente que aqui eu também tenho que corrigir a unidade, tá? A unidade aqui está em centímetros cúbicos por mol. Eu tenho que devolver aqui para metro cúbico. Então, eu estou calculando tudo em metro cúbico. Tudo bem? Mas, eu tenho, então, que multiplicar N1, que multiplica volume molado 1, mais N2, que multiplica volume molado 2. Aqui eu também tenho que corrigir a unidade, tá? Então, deixa eu corrigir a unidade logo para todo mundo aqui. Se não fica nenhuma besteira, devo ter feito.
Deixa eu desenvolver mais essa equação para saber onde é que foi que eu errei ali. Eu só quero isso daqui em metro cúbico. Eu vou estar pegando, então, ΔV de mistura, que está em centímetros cúbicos por mol, e vou multiplicar pelo número de mols total, mais número de mols de 1 vezes volume molar de 1, mais número de mols de 2 vezes volume molar do 2, ok? Então, isso daqui vai ser centímetros cúbicos por mol, vezes o número de mols, mais mol vezes centímetros cúbicos por mol, mais mol vezes centímetros cúbicos por mol. Então, todo mundo aqui está na mesma unidade, que é como se fosse em centímetro cúbico. Para poder devolver para lá, preciso corrigir por 10 a menos 6 para metro cúbico. Conferindo aqui, então. Só isso daqui é para dar 1.000 e 1.000, né? Pode estar aqui. Ok, agora está fazendo mais sentido, né? Então, se ao invés de eu usar aquela expressão toda aqui, eu já fizer pelos volumes normais, eu sei que o volume que eu estou adicionando aqui é 1.000, e eu sei que esse volume aqui também é 1.000. Esse ΔV de mistura eu vou continuar calculando como sendo o número de mols vezes a variação variação volumétrica da mistura, e ali eu obtive o volume final. Se vocês observarem, mesmo com essa dilatação aqui, devido às variações de unidade, porque essa variação aqui é em centímetros cúbicos por mol, ela acaba sendo muito pequena quando a gente está considerando um processo industrial, ok? Então, essa variação pequena que você está observando acaba sendo não muito relevante do ponto de vista industrial para o caso desse sistema. Se eu não tiver errado nenhuma unidade aí, tá? Se tiver errado qualquer coisa, vocês conseguem identificar. Então, o volume... Professor, Oi, fala aí. uma pergunta. O número de mols que o senhor está calculando está multiplicando o volume pelo o volume molar? No número de mols? O número de mols, sim, é para tá. Não sei que eu tenho errado ali. É porque pela fórmula é para ser dividindo, né, não? Porque se o volume molar é igual ao volume dividido pelo número de mols, então o número de mols é volume dividido pelo volume molar, né, não? Se eu tenho aqui, então, centímetros cúbicos por mol, isso é volume molar, certo? Para poder obter o volume que tem N mols disso aqui de mistura, eu tenho que multiplicar pelo número de mols, né? Porque o mol cancela com mol, e eu obtenho o volume em centímetro cúbico final. Isso, mas se o que eu estou querendo achar é o número de mols, não é para dividir? No caso aqui, então, eu tenho metro cúbico, e eu estou dividindo pelo volume molar, centímetros cúbicos por mol. Então, nesse caso, eu vou ter, então, metro cúbico, que multiplica mol por centímetro cúbico. Se eu multiplico aqui por 10 a menos 6, é para converter isso daqui para centímetro cúbico. E aí fica mol. Entendido? É porque lá no Excel, eu acho que a fórmula está multiplicando pelo valor que está aparecendo.
Ah, não, eu errei, foi onde colocar a conversão de unidades. Ó. Isso aqui está embaixo, é para estar em cima. Acho que agora vai dar decente. Não é isso, pelo cálculo que eu fiz aqui? Ó. Tem que multiplicar por 10 a menos 6, para poder dar a mesma unidade, né? Ok. Então, eu continuo aqui, então, fazendo o cálculo correto. Então, vamos ver aqui se eu consigo refazer aquela conta do ΔV de mistura, do volume final, certo? Então, o volume final vai ser o ΔV de mistura. Professor, eu acho que estava certo mesmo. Oi. Porque no caso, o senhor está passando metro cúbico para centímetro cúbico. Aí, no caso, teria que multiplicar por 10 a sexta no numerador. Aí o senhor multiplicou por 10 a menos 6. Mas o meu também tinha dado um valor mais ou menos igual ao do senhor anterior. É um valor bem alto. Meio aloprado também, né? É. Ok. Certo? Porque no caso a fórmula E, como a fórmula está escrita, ele está multiplicando o valor do volume molar pela ordem que está escrita. Teria que colocar um parênteses na fórmula do Excel para ele estar dividindo pelo volume molar. Porque se tu observar, ele está pegando o volume molar e multiplicando por 10 alguma coisa no resultado que está aparecendo. Tu diz assim? Eu acredito que sim. Pronto. Ok. Então, tem 1.000 dividido por centímetro cúbico, que eu estou convertendo para metro cúbico por mol. Então, agora é para ser mol mesmo, certo? Tranquilo. Então, nesse caso aqui, então, estou calculando a composição, tá aí a composição, e esse é o ΔV de mistura pela curva que a gente ajustou. Tudo bem? Sem erro agora aqui, né? Agora vamos tentar dar uma analisada nisso daqui. Ela tá ok. Agora tá ok, né? Graças a pessoa que tá calada aí, deve estar infartando em casa. Meu Deus. O professor faz as coisas direito, pelo amor de Deus. Vamos lá. ΔV de mistura, que multiplica o número de mols. É para ser esse aqui mais esse. Só que esse negócio aqui tá em centímetros cúbicos, que multiplica centímetros cúbicos por mol, que é a unidade de ΔV, que multiplica mol. Então, eu tenho que passar para metro cúbico, ok? Então, para passar isso daqui para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. Não é isso? Centímetro cúbico por mol para metro cúbico, 10 a menos 6. Tranquilo. Então, isso daqui é o que está a mais dos 2.000 metros cúbicos. Ah, agora sim, eu chegava no resultado que eu queria para vocês. Pensava que tinha selecionado a mistura errada. Então, devido a esse processo de dilatação que a gente tem aqui para essa determinada mistura, o volume final vai aumentar em 27 metros cúbicos. Ok? Novamente, se eu não tiver errado nada. Agora eu acho que eu não errei, não. O problema antes é que eu estava botando número de mols para estava botando volume para multiplicar os centímetros cúbicos por mol. Por isso que não estava fazendo sentido, tá? Eu acho que agora está correto. Então, quando você mistura 1.000 metros cúbicos de uma determinada substância com outro 1.000 metros cúbicos, o volume final não está sendo mais 2.000 metros cúbicos, mas está sendo 2.027. Então, o volume final que você precisa para poder conseguir executar essa mistura, o volume mínimo que você precisa é de 2.027 metros cúbicos. 27 metros cúbicos a mais do que simplesmente a adição. Então, talvez, do ponto de vista de laboratório, de uma escala pequena, quando você junta 10 ml de uma substância com 10 ml da outra, e o final ser 20,2 ml, essa diferença é muito pequena, você não consegue perceber, assim, né? A incerteza dos frascos ali, o volume a mais que você tem no frasco, acaba não te dando nenhum problema. Só que do ponto de vista industrial, quando você faz simplesmente a adição de um e outro, e ele sofre esse tipo de dilatação,
e você tem que lidar com 27 metros cúbicos de alguma coisa, isso daqui já não se torna trivial. Então, você conhecer a termodinâmica da mistura pode te levar a um melhor projeto, um melhor desenho de unidades de integração industrial, tão simples quanto um tanque para uma mistura. E sem essa previsão correta, e se você não colocar uma margem de segurança, um fator de segurança aqui, você acaba errando muito, por ter que lidar com 27 mil litros de alguma coisa sendo derramado devido ao processo de dilatação. Ok? Então, acho que agora eu não errei mais nada. Então, tranquilo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que quando a gente aumenta esse valor... Oi? Vou falar. Me mostra novamente o cálculo no Excel do delta V de mistura. Porque quando deu errado, eu fiquei meio confusa. Tá. Do delta V de mistura? Isso. Que deu um pouquinho diferente do meu cálculo. Aí eu tô querendo saber Pronto, por quê. então o cálculo do delta V de mistura é a gente pegar isso daqui. Então eu vou pegar o volume molar da substância, da mistura já feita, e vou fazer a subtração da ponderação de XI VI. Então, isso daqui lá no Excel, eu vou pegar o volume da mistura menos X1, que multiplica V1, menos X2, que multiplica V2. Ok? Esse X2 aqui, eu vou calcular como sendo 1 menos X1, e vou pegar os valores de V1 e V2. Então, aqui no Excel, eu estou pegando, então, D6, que é essa célula verde. Não, aqui, nesse daqui não, professor. É já o do segundo delta V de mistura. Desse daqui? Esse aí, isso. Pronto, esse daqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei os dados que a gente tinha e eu ajustei uma equação cúbica. Essa equação cúbica, ela está correlacionando os dados e é até melhor do que eu fazer uma interpolação linear entre os dois pontos ali que eu tenho mais próximo, tá? A composição final que eu estou obtendo é de 0,42. Próximo um pouco mais próximo que eu tenho aqui de 0,42 é para ser 0,41. E o delta V de 0,41 é 1,14. Certo? Então, se eu tenho esse delta V de 1,14, o que eu tiver obtido aqui pela correlação que eu acabei de fazer é para dar próximo. E aqui está dando 1,15. Então, o que eu fiz foi pegar essa equação cúbica, e aqui eu estou fazendo o cálculo da equação cúbica a partir da composição, tá? Se eu não errei nada digitando aí... sinal, mais, menos, mais. Pronto. Então, é isso, é só utilizar essa equação cúbica que foi ajustada como linha de tendência. Era isso que eu estava... ok. Era isso mesmo. Tranquilo. Eu não fiz utilizando o gráfico, por isso que ficou um pouquinho diferente. E como é que tu fez? Eu fiz... eu calculei a NT, depois eu fiz a interpolação para achar o valor entre 0,412 e o outro, achei o intermediário e achei o delta V da mistura. Então, tu utilizou 0,41 e 0,51. Entre um e outro. Exato. Aí, achei o delta V da mistura e saí calculando. Quando o valor do final, né, o volume final, deu 2.010 metros cúbicos. 2010. Isso, deu não, mas foi justamente devido a isso mesmo, porque se tu fizer a interpolação linear aqui entre esses dois dados, o teu volume molar, o teu delta V de mistura vai obrigatoriamente dar menor do que 1,14. Uhum. Porque o próximo dado aqui está 1,09, ele está entendendo que está descendo. E aqui, no nosso caso, ó, se tu observar, esse ponto está um pouquinho para baixo. E aí a curva está passando por cima. Então, o ajuste da curva realmente vai dar maior um pouquinho, enquanto o teu está dando pela interpolação linear por aqui por baixo.
Não, tudo bem, mas assim, continua sendo válido. E a intenção aqui é justamente essa. Para que você faça isso de uma maneira melhor, a gente vai ver mais lá na frente qual é a equação que eu correlaciono esse dado de maneira que eu não perca o sentido termodinâmico. Aí nem vai ser o correto, nem é realmente o que eu estou fazendo, nem o que você está fazendo. Por exemplo, nem é uma interpolação linear, nem é um ajuste de um polinômio. É uma outra equação, ok? E aí essa equação a gente vai ver mais lá na frente. Para fins de engenharia aqui, que é o que a gente está tentando entender, todas as duas são aceitáveis, certo? Ok, professor. Outra dúvida. A gente pode mandar as tabelas para o senhor sem precisar escrever os Pode. cálculos, tudinho? Pode sim. E essa primeira parte eu só fiz, né, realmente no Excel, que é um trabalho muito braçal. Não, a única vantagem desse negócio da gente estar em casa com o computador na mão é isso, né? A gente fazer as coisas no Excel. Tranquilo? Então, ok. Professor, Pode eu tenho uma falar. dúvida. Aí você pode voltar no Excel, por favor? É porque nesse cálculo do volume, né, no final, eu fiz diferente, só que eu acho que eu fiz errado, porque eu fiz de jeito bem diferente. É Diga lá porque o jeito diferente que você fez. essa segunda coluna, professor, ele não é o volume molar da mistura? É o delta V da mistura, essa aqui. Não, antes Essa dessa. aqui. O D, é isso. Ele não é o Pronto. volume Essa molar da mistura? é o volume molar da mistura. Pronto. Aí o que eu tinha feito é porque eu interpolei o volume molar ali pelo 0,42, aí deu 84,48. Porque fica entre 0,42, aí fica entre o 0,412 e entre o 0,51. Aí deu 84,48. E aí eu multipliquei pela soma dos números de mol para determinar o volume final. Aí deu Certo. 2037. Aí eu peguei o 2037. volume inicial. Aí a dilatação deu um pouquinho maior. Tá. Essas diferenças eu estou associando aí com relação ao ajuste que eu tenha feito aqui, entendeu? Mas também Essa é válido ter feito desse não é jeito? válido sim. É válido sim o jeito que você fez. O que eu estava querendo, o porquê eu fiz dessa maneira, foi para poder tentar mostrar para vocês que há uma diferença entre você fazer o cálculo do volume da sua mistura pela ponderação dos volumes molares, ou seja, considerando que a solução é ideal, e o termo de não idealidade, para dizer assim, é justamente o quanto que você aumenta a partir desse delta V de mistura. A forma que você fez tá correta também. É mais simples até de fazer. Você pega o número de mols total, multiplica pelo volume molar daquela mistura. Também está correto. Ok? Então, a questão de precisão é justamente devido ao fato de eu estar utilizando um ajuste ou não. E qualquer errinho aqui que eu tiver nesse ajuste, se eu colocar 1,15, 1,14, 1,13, isso vai acarretar uma grande variação do volume molar. Ok? Beleza, tranquilo. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, basicamente, isso aí foi a primeira parte, ok? Então, calcula o volume de cada espécie pura para que a composição molar final seja de 0,5. Então, calcule o volume de cada espécie pura para que a composição molar seja de 0,5. Se eu quero, então, sei lá, 100 mols de uma determinada mistura, e eu sei que a composição molar dela é de 50 mols com 50 mols, 50 mols de THP e 50 mols de TFE, para que eu atinja essa composição, eu sei que os volumes que eu preciso para poder montar essa mistura são os volumes das espécies puras. Então, eu posso pegar aqui o volume do THP, 50 dividido pelo volume. Não, multiplicando, né? Estou multiplicando aqui. 50 que multiplica isso daqui, que aí vai ser centímetro cúbico por mol, que multiplica o número de mols. Então, é multiplicando mesmo. E o outro aqui também vai ser 50, que multiplica esse negócio aqui.
Então, se eu pegar 4 litros de uma substância, 4,8 litros e 3,6 litros da outra, a composição molar é para ser 50-50. Tudo bem? Se você quiser ser mais específico, então, por mol de mistura que você quiser, você tem que pegar isso daqui e dividir por esse. Então, para cada mol de mistura que você quiser, você tem que misturar 48 centímetros cúbicos de THP com 36 de TFE. Ok? A liberação durante o processo de mistura para essa composição, então, se a gente está querendo saber de liberação de calor, eu preciso entender de entalpia. Então, o que eu vou fazer para entalpia agora? A mesma coisa que eu fiz para descrever o comportamento volumétrico. Agora eu vou tentar descrever o comportamento energético dessa mistura. Então, eu vou pegar a entalpia da mistura menos Xi, que multiplica a entalpia do componente 1 puro, menos 1 menos X1, que multiplica a entalpia do componente 2 puro. Eu estou trocando um pelo outro aqui, né? Então, isso daqui não é H6. Isso aqui é isso aqui. Então, esse é para ser o comportamento energético da mistura. Vamos fazer um gráfico. Então, isso daqui é o comportamento energético da mistura. O que isso quer dizer? Se você observar, isso daqui é quilojoule por mol. Ou seja, por mol de mistura, você libera essa quantidade de energia. Se é negativo, está saindo do sistema. Então, se está saindo do sistema, o que vai acontecer com esse processo de mistura? A liberação de energia, você percebe isso através do aquecimento. Ok? Então, essa mistura, quando você adiciona um componente no outro, ela aquece. Então, ela libera essa energia. Para manter a mesma temperatura, você tem que retirar essa quantidade de energia. Se essa quantidade de energia não for retirada, isso acarreta o quê? O aumento da temperatura. Tudo bem? Então, a gente tem essa composição aqui, que é X1 igual a 0,5. E a pergunta é, a liberação durante o processo de calor para o processo de mistura para essa composição? Sim. Então, há sim liberação de calor. Se o CP molar é de 71, e a unidade desse negócio aqui é Joule por mol Kelvin, determine a temperatura ao final do processo de mistura, na qual são obtidos 1000 mols da substância THP mais TFE. Então, se eu tenho uma mistura de 1000 mols, vamos tentar calcular, então, qual é a energia que é liberada durante o processo de mistura. E aí, vamos tentar só desenhar aqui. A gente precisa perceber que eu tenho aqui o frasco 1, eu tenho aqui o frasco 1 com o THP. Então, eu tenho o frasco 2 aqui, com TFE. Quando eu juntar um componente com o outro, durante esse processo aqui, eu vou ter liberado ΔH da mistura. Tudo bem? Se esse ΔH da mistura aqui, se eu estou considerando só o instante que eu misturei, ou seja, eu não dou tempo ainda desse calor sair dessa mistura, eu estou usando esse mesmo ΔH de mistura para poder elevar a temperatura da substância. Então, o caso mais simples que a gente pode considerar é que, por exemplo, eu estou fazendo essa mistura a 25 graus, e aí eu quero saber qual é a temperatura final aproximada, né? Imediatamente após esse processo. Então, a forma simples que você tem para fazer isso é utilizar o ΔH de mistura para que você possa aumentar
a temperatura da substância. Ok? Eu sei, então, que eu tenho ΔH na mistura. Isso daqui vão ser 1.000 mols, que multiplica 71, que multiplica a temperatura final, menos 298. Ok? O interessante aqui é que eu acho que eu até independo dos 1.000 mols, né? Se eu passar os 1.000 mols para lá, eu consigo o ΔH da mistura por 1.000. Eu só preciso que a unidade disso daqui seja joule por mol. E isso daqui vai ser igual a 71, que multiplica TF, menos 298. Tudo bem? Então, vamos voltar para lá para a gente descobrir quem é o ΔH da mistura. Vou fazer da mesma forma que eu fiz no anterior. Eu vou pegar isso daqui, adicionar a linha de tendência. Vale a pena deixar o 3 mesmo. Ok? Vou dar uma de preguiçoso, vou só copiar aqui. E aqui eu consigo, então, calcular o ΔH de mistura. Esse ΔH de mistura aqui, então, vai ser composição elevado a 3, composição elevado ao quadrado, isso aqui, menos 1,49, vamos ver se está fazendo sentido, 0,5 é para dar mais ou menos aqui, tá fazendo sentido, 466 é 1,51, e o outro vai ser um pouquinho menor. Tudo bem? Então, isso daqui está em kJ por mol. Confirmando que é kJ por mol, ok? Então, se isso aqui é kJ por mol, o ΔH da mistura vai ser 1.000 vezes isso daqui. Então, isso aqui está em joule por mol. Tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa equaçãozinha aqui, que já está dando defeito. Então, aqui, na verdade, eu vou ter 14,98775. Que vai ser igual a 71, que multiplica TF menos 298. Observa que eu escrevi essa equação aqui de maneira errada, tá? Se esse ΔH de mistura aqui é o que está saindo, quando esse ΔH de mistura aqui, eu estou considerando ele como sendo a fonte do aquecimento desse sistema, ele não é negativo, ele é positivo. Então, o que eu estou usando aqui é o módulo do ΔH de mistura, tá? Tudo bem? Porque senão você não vai aquecer, você vai resfriar o sistema, você vai perceber uma temperatura final menor do que a inicial. Tranquilo? Então, dividir isso daqui por 71, né, a temperatura final, vai ser 298, mais 1.498,775, dividido por 71.
Então, a temperatura final é para ser 319 menos 273,46 graus, ok? Então, quando você mistura um componente com o outro, a temperatura final que você consegue perceber aqui no vidro, ok? É a temperatura que está devido ao fluido ter aumentado a sua temperatura de 25 para 46. Alguém fez de alguma maneira diferente? Queria comentar? Ok? Então, esse comportamento aqui... Professor, na verdade, eu ainda não entendi. Porque se a entalpia observada ela é menor que a entalpia considerando só os volumes ponderados, por que eu vou considerar o módulo mesmo? Se teoricamente essa variação da entalpia diz que tem resfriamento. Ela tem resfriamento, não é... Ela tem liberação de energia em relação ao estado dos componentes puros. Então, se a gente fizesse um desenho aqui de... Deixa eu adicionar uma folhinha aqui. Se eu fizer um comparativo aqui energético, então eu tenho aqui... Deixa eu até ver aqui precisamente quem é quem. Então, aqui o componente 2 é 345 e o componente 1 é 232. Então, o estado de energia desse daqui é 345 e esse daqui é 242. Aqui eu tenho um componente 2. E aqui eu tenho um componente 1. Ok? Se isso daqui é o processo de mistura, ou seja, o que é o ΔH de mistura? ΔH de mistura é, eu estou pensando numa composição equimolar. Então, eu vou misturar os dois, e no final aqui, esse daqui é se tudo fosse ideal, o H dessa mistura seria uma ponderação de 0,5345 mais 0,5242. Então, se fosse tudo ideal, esse aqui seria o destino do processo de quando você faz essa mistura. Só que como a substância não é ideal, na verdade, quando você mistura ela aqui, ela vai estar um pouco abaixo. E isso daqui, essa diferença, é justamente o ΔH de mistura. Então, é por isso que eu estou interpretando esse sinal negativo, isso daqui como sendo menor do que zero, é porque o H real, ele é menor do que o H ideal. E aí o H ideal aqui não é o que você não teria, é o que você tem de energia disponível realmente aqui. Então, isso daqui é você liberar ΔH de mistura. Por isso que o ΔH de mistura ele é negativo. Por que eu estou considerando o módulo lá naquele ponto? É porque se eu pensar aqui no fluido que está aqui dentro do frasco, então, o fluido que está aqui dentro, ele está liberando para o ambiente esse ΔH de mistura. E, nesse sentido, ele é negativo. Só que o que eu estou te falando aqui, que eu estou medindo assim que eu misturo os fluidos, é que eu não dou tempo disso daqui sair do sistema. Eu mantenho ele aqui dentro. Então, o que seria liberado para o ambiente, na verdade, está sendo devolvido para dentro dos fluidos. Então, eu libero, mas eu não consigo tirar isso daqui. Então, a forma que você libera é você sair de energia potencial intramolecular e liberar de energia potencial intramolecular para energia cinética, ou seja, ver na forma de temperatura aquela energia que você tinha antes. Entendeu? Só para eu entender, no caso, o ΔH em si sendo negativo, isso como resposta do item E, vai indicar resfriamento ou aquecimento? Eu te perguntei se há liberação de calor durante o processo de mistura. Então, sim, há liberação de calor, porque o ΔH de mistura é negativo. Então, o ΔH de mistura é essa diferença entre o esperado, o real e o esperado, e esse esperado é o que existe na forma de energia potencial. Então, sim, há liberação de calor durante o processo de mistura.
Se você vai perceber esse aquecimento na forma de temperatura, depende da sua taxa de remoção de calor. Se você não remover calor, você vai ver a temperatura aumentando. Se você remover o calor, você pode até manter a temperatura constante. Entendido? Entendi, professor. Obrigado. Tá. Se mais alguém não entendeu aqui o arrodeio que eu fiz para tentar explicar, você pode perguntar, tá? Então, gente, é basicamente isso, né? Então, esses eram os exercícios. Eu imaginei que esses exercícios estavam bem simples aí para vocês, tá? A gente retorna aí depois do recesso. Então, Feliz Natal para vocês, Ano Novo, que venha vacina, que a gente possa sair desse negócio logo de uma vez, tá? Então, tudo de bom aí para vocês, a gente vai se falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar, tá? E quanto às provas, sim, eu vou tentar terminar de corrigir essas provas essa semana, tá bom? Estou prometendo, enrolando vocês aí já há bastante tempo, acho que já dá para poder corrigir e entregar as notas, tá? Mais algum comentário? Feliz Natal, professor. Feliz Ano Novo. Até depois do recesso. Obrigado. Valeu, gente. Então, até mais aí, Tchau, viu? professor. Boas festas. Valeu, pra vocês também.